tempo de palavra, tempo de poder e poder que vem do céu, né? Eu passei hoje o dia inteiro orando ao Senhor, pedindo para Ele falar comigo. Ouvir a voz de Deus tem sido um tempo muito precioso. Eu não sei como tem sido para você. Aí a semana toda eu vim meditando sobre a importância do poder de Deus, né? Nós, embora alguns estão passando por diferentes situações, diferentes problemas, mas Deus, Ele não tem nos deixado nem nos desamparado, porque em nenhum momento Ele vai nos deixar. As Escrituras diz que Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. A gente tem um tempo junto. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Elisa, eu sou da família da Fé Church. Meus pastores é o pastor Josimar Fonseca, minha pastora é a pastora Roberta Fonseca. E sou casada com o pastor Marcelo, tenho 3 filhos. E nosso ministério, de forma mais específica na família da fé, é a Escola de Profetas. E lá nós somos coordenadores dessa escola, onde nós coordenamos 5 escolas ministeriais. E o meu ministério mais específico, além da Escola de Profetas, juntamente com o pastor Marcelo, é o Instituto Kairos de Oração, Intercessão e Batalha Espiritual, o qual nós temos nos dedicado há mais de 15 anos e temos buscado conhecimento na área. E o que Deus tem compartilhado conosco, nós temos ensinado lá. E Deus tem colocado no meu coração esse desejo de compartilhar aqui nas lives um pouco deste conhecimento, para que você possa sobreviver o dia mal e vencer esse dia mal, né? E foi assim, foi dessa forma que o Senhor me capacitou nestes 15 anos. Na verdade, em toda a minha vida, mas especificamente nesses 15 anos. E aí, nesse tempo, nós aprendemos bastante coisa sobre oração, intercessão, batalha espiritual, e são esses princípios, esses segredos espirituais, através dessa busca do conhecimento e dessa experiência que nós tivemos, que eu tô aqui para compartilhar com você. E eu espero. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. Tem coisa mais gostosa do que falar do poder de Deus? E para a gente falar do poder de Deus, a gente tem que entender que o reino de Deus, ele é poderoso. A gente tem que primeiro acreditar que ele existe. A gente primeiro precisa saber que a gente é galardoador. E quando nós temos essa certeza, a gente começa a fazer parte disso. E aceitar Jesus como seu Salvador é o primeiro princípio para você fazer parte desse reino poderoso. O único que tem poder é Ele, porque foi dado a Ele todo o poder e toda a autoridade. Então eu quero compartilhar com vocês sobre essa autoridade. Ele compartilhou conosco e Ele outorgou a nós poder, autoridade, dons e talentos para nós exercermos aqui neste mundo. E Deus também tem um reino, e esse reino, ele tem anjos que estão à nossa disposição neste tempo. Os anjos não são para disposição dos servos na eternidade, eles são à disposição de nós agora. Então nós precisamos compreender que poder é esse que Deus liberou sobre nós, que nós não exercemos ou não usamos. Que autoridade é essa que Deus liberou sobre nós e a gente não pratica. E eu me lembro quando eu era mais novinha, já estou com 43 anos, eu me lembro, acho que uns 10 anos atrás, acho que tinha uns 30 anos por aí, foi um período em que a gente ia muito no monte, orar no monte, e eu me lembro de um dia em que eu pedi ao Senhor, me dê autoridade. E essa palavra, me dê autoridade, ela marcou a minha vida, porque foi em cima dessa palavra que tudo se modificou ao meu redor. E foi exatamente nesse período, porque olha só, o Davi tem 12 anos, vai fazer 12 anos o meu filho, né? Então, eu acho que é isso mesmo, uns 10, 11 anos. Eu lembro que eu subi ao monte com o pastor Marcelo, foi um período. E nesse período, quando eu estava subindo ao monte, eu fiz uma oração o dia todo em casa, pedindo: Senhor, me dê autoridade, Senhor, me capacita, me dê dons, me dê talentos, Senhor, eu quero ser usada por Ti de tal forma, Senhor, que
que os dons do Espírito Santo se manifestem na minha vida. E eu lembro que naquele dia eu ficava muito ansiosa para chegar na sexta ou no sábado, eu não lembro exatamente qual era o dia que a gente ia no monte naquele período. E eu lembro que eu fiquei meditando muito sobre isso e esperando em Deus essa manifestação, porque eu conhecia as Escrituras, mas eu não tinha vivenciado ainda esse poder, essa autoridade. Eu já tinha visto muito os sinais de Deus em muitas pessoas, mas eu não tinha visto ainda na minha vida. Eu via pastores orando em línguas, eu via pastores expulsando demônios, eu via pastores, até servos de Deus, pessoas assim que não tinham pastoreio. Não é porque o pastor tem a autoridade pastoral que ele expulsa o demônio, não, é o Espírito Santo que nos capacita. E eu lembro que naquele período eu ia no monte e os homens entravam dentro da mata para orar. E eu lembro que o pastor José entrava com os homens e as mulheres ficavam na pedra orando. Para quem não sabe onde fica, é lá em Souzas, no Joquegídio. E eu lembro que naquele período eu via as mulheres ali sozinha e eu falava: Senhor, eu quero ser usada por Ti. E eu me coloco no lugar dessas mulheres. Eu quero receber a virtude do Espírito Santo, para que as mulheres também orem em línguas e elas interpretem as línguas espirituais. Eu quero um espírito ousado, eu quero orar e curar os enfermos, eu quero orar e expulsar os demônios, eu quero autoridade, Senhor. E eu lembro que naquele dia, eu falei com o pastor Marcelo, que na época nós não éramos pastores, e aí ao subir ao monte, eu compartilhei com ele, falei para ele assim: amor, eu tenho pedido ao Senhor me dar autoridade. E eu quero algo diferente na minha vida, algo que mude a minha história, que acrescente algo na minha vida e na vida dos outros. Eu não quero passar essa vida só lendo a Bíblia e vendo na letra. Eu quero ser uma Bíblia ambulante, eu quero ser uma Bíblia viva. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. E eu lembro que nesse período, ao subir ao monte, meu marido falou: peça a Deus e Ele vai te dar. E aí lá no monte, para minha surpresa, estavam várias pessoas, acho que nós estávamos mais de 30 pessoas, entre homens e mulheres, vários casais. E naquela época eu lembro como se fosse hoje. O pastor José chegou, colocou a mão sobre a minha cabeça e primeiro Deus me curou de uma dor, de uma perda, que era a perda da minha mãe, que já fazia muito tempo que eu havia perdido, mas eu nem sabia que aquilo doía na minha alma. Mas Deus, Ele usou o pastor José, que é meu pastor hoje, e também meu cunhado, e ele, naquele dia, Deus usou ele de uma forma tão tremenda, tão profética, que ele reproduziu exatamente as palavras que eu tinha falado para Deus no período da tarde e para o meu marido no carro. E aquilo foi tão especial para mim, porque ele revelou o que estava no meu coração, no meu íntimo, no mais profundo da minha alma, e aquela dor saiu num choro que nem eu sabia que tinha. E ali ele liberou a autoridade sobre a minha vida. Foi algo tão especial, porque a palavra autoridade, ela entrou na minha alma de uma forma tão profunda, que eu tive tanta convicção que era Deus falando comigo, que eu nunca mais tive dúvida dessa autoridade, que é essa que eu quero falar para você. Deus te deu autoridade, eu quero que você fale isso para você, fale aqui assim, ó: Deus me deu autoridade e Ele te deu poder. E para você ter essa certeza, você precisa saber quem é seu Deus, você precisa saber em quem você confia, você precisa saber quem é Jesus Cristo, para você saber que autoridade é essa que Ele confiou. Então, o texto-chave diz assim, que é o Atos 1 e Atos 2, né? Da descida do Espírito Santo. Atos 1,14 diz assim: e todos estes perseveravam unimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse perseverar unanimamente em oração e súplica revela para mim uma unidade, uma igreja em unidade. Bom, e nesse período que o Senhor liberou essa autoridade.
eu me apropriei dela. E o segredo da autoridade é você se apropriar. Como um médico que faz uma faculdade e no final do curso ele pega o seu diploma, pega o seu CRM e ele começa a exercer a autoridade que foi confiada a ele, que ele conquistou. E eu sei que naquele dia eu conquistei algo que veio da parte de Deus, que Deus já vinha confiando a mim no período da tarde. E naquele mesmo dia, eu me lembro que o pastor Josi também compartilhou comigo os dons espirituais que ele tinha e falava exatamente aquilo que estava no meu coração, que eu iria ser usada por Deus e que Deus estava me dando autoridade, poder, dons e talentos e depois desse dia tudo mudou na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu levantava as minhas mãos, eu exercitava essa autoridade. Eu lembro que eu levantava as mãos e eu falava na autoridade que eu recebi no monte tal dia, Eu comecei a proclamar e pôr na minha mente e receber essa autoridade que veio do céu. Não veio por mãos de homens, é uma autoridade espiritual. E dali coisas começaram a acontecer até que um dia meu sonho era ver a sarça ardente, ver a grama ficar, aquele fogo que não consome, sabe? Eu não sei se você já teve essa experiência de ver essa manifestação sobrenatural no visível, né? O meu sonho era ver isso, e por muitos anos, desde a minha adolescência, eu clamava a Deus para ver. Até que um dia, no monte, eu lembro que o pastor Marcelo, na época, ele falou assim para mim, tinha muita gente, era um dia muito frio, todo mundo orando dentro da mata, e aí ele me chamou, ele falou assim, olha para baixo. Eu olhei e não vi nada, eu falei, não tô enxergando nada. Ele falou assim, mas olha para baixo, não conta para ninguém. Imagina eu não contar para ninguém, gente, quem me conhece sabe, se Deus me revela algo, ou Ele me ensina algo, eu tenho prazer em contar e compartilhar com todas as pessoas que eu posso, e por isso eu tô aqui compartilhando com você um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do pastor Marcelo, do nosso ministério e da nossa vida espiritual, porque às vezes as pessoas olham para nós e acha que nós somos super homem, super mulher, a super pastora, mas na verdade nós somos comuns, como Elias, né? A Bíblia diz que Elias era homem comum como nós. E eu nunca cheguei, e não almejo chegar na dimensão que Elias chegou, mas a Bíblia diz que a autoridade que está sobre Elias está sobre nós hoje nos últimos tempos. O espírito de Elias se manifestaria nesses últimos tempos e é na nossa vida. Bom, enfim, quando eu vi aquela sarça arder no monte, eu peguei uma folha e eu olhava para aquilo assim, eu ficava assim deslumbrada, meu Deus, aquilo, e meu marido falava assim, conta para ninguém. Eu falava, mas como eu não posso contar isso para todo mundo, né? Aqui, nossa, tinha mais de 30 pessoas dentro daquela mata lá. E eu lembro que ele falou assim, nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Nem todo mundo tá preparado. Eu lembro que eu acho que eu fui meio Tomé, sabe? Eu entrei na mata, assim, aí o pastor Josi mandou todo mundo dispersar um pouco, cada um ter o seu tempo de oração. E nesse tempo eu entrei na mata, eu arranquei um arbusto de dentro da terra. E eu lembro que tudo brilhava ao meu redor. Era uma luz verde, era algo incandescente, era algo assim extraordinário. Eu nunca mais tive o privilégio de ver, eu já fui outras vezes no monte. Mas esse dia a minha vida mudou completamente. Eu já tinha recebido autoridade, eu já tinha sido batizada com dons espirituais de língua. Eu pedi ao Senhor o dom de interpretação de língua, porque eu vi o pastor Josi orando, profetizando, interpretando línguas, e eu falava, Senhor, se a Bíblia diz que se eu recebi o dom da língua, eu posso pedir para interpretá-la, então eu vou começar a pedir. E eu recebi o dom das línguas quando eu tinha por volta de 13, 14 anos. Sempre fui de vigília, sempre fui de orar nas madrugadas, sempre, desde a minha adolescência,
Eu, minha família, meus irmãos, minhas irmãs, sempre fomos de estar orando nas vigílias, nos montes, reuniões de oração, e na reunião de mulheres à tarde, artesanato, sempre crescendo na graça, na sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, desde a adolescência, quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu pedi a Deus o dom da interpretação de línguas. Até que um período, eu ouvia as pessoas orando e eu discernia algumas coisas em português. E aí, num momento bem delicado da minha vida do pastor Marcelo, na época em que o Davi tinha alguns meses, eu me lembro que ele ficou desempregado e eu também estava desempregada. E nesse período a gente passou um ano orando. Não foi um ano que ele ficou desempregado, ele ficou uma semana desempregado. Mas antes dele sair do emprego dele, nós ficamos um ano orando e clamando a Deus por um direcionamento. Ele precisava tomar uma decisão na vida dele. E aí ele, de joelho, na sala da nossa casa, ele ajoelhado e eu também de joelhos, isso há 12 anos, 11 anos e pouquinho atrás. E aí nós começamos a orar e eu comecei a entender a oração dele, que ele orava em línguas, ele clamava a Deus. Eu falava, gente, eu tô ficando louco, eu tô entendendo em português, né? E eu lembro que eu fiquei com medo, assim, e também com vergonha e um pouco assustada do que as pessoas pensariam de mim se eu mostrasse a elas que Deus tinha me dado algo. Porque muitas pessoas às vezes têm inveja, ciúmes, ou acham que a gente está fazendo para aparecer. E aí eu lembro que eu tomei coragem e contei pro pastor Marcelo, que na época não era. Eu contei para ele que eu estava entendendo algumas coisas e que eu achava que Deus tinha liberado, o Espírito Santo tinha liberado o dom da interpretação de língua. E desde então o pastor Marcelo ele orava em línguas e eu começava a ouvir. Começou um exercício. Foi algo muito espontâneo, como de uma criança aprendendo a orar, a ler, a andar de bicicleta, sabe? Foi algo assim que foi acontecendo naturalmente. E aí houve um tempo em que eu já ouvia tudo o que Deus falava em português, porque eu me permitia pela fé, porque eu recebia autoridade, eu me vesti dessa autoridade, eu compreendi as escrituras, eu conheci esse poder, então eu comecei a proclamar o Senhor e na minha vida, o direito que eu tinha como filha de usar esses dons e talentos que o Espírito Santo tinha reservado para nós e para você. E aí, com o tempo, em reuniões, eu ouvi as mulheres orando e eu comecei a ouvir em português também. E foi algo assim tremendo da parte de Deus, porque as experiências que eu já tive, eu não falo por vanglória alguma, eu falo para te ensinar. Deus, ele tem poder para se apoderar de você e te capacitar, te dar uma autoridade e te fazer ver o mundo com outros olhos, fazer você ver o mundo com uma outra perspectiva, compreender que essa luta é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir um peso enorme de glória para nós. E que hoje para mim é um dia muito feliz, porque há 15 dias a equipe do Kairos e muitos intercessores no mundo inteiro têm orado sobre a questão do coronavírus e também sobre a questão do Brasil. E ontem, de forma muito especial, eu já estava exausta, cansada. Eu lembro que eu fiz um clamor a Deus ontem, de forma, não estou falando que foi a minha oração, mas foi uma das orações que Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a minha oração. E ontem eu tive um choro, uma dor na minha alma tão profunda, e de repente eu fui tomada pelo Espírito Santo e comecei a orar em línguas, com uma língua que eu não entendia, que eu não interpretava, mas eu sabia que era Deus me usando com gemidos inexprimíveis.
E eu falei para Deus, Senhor, eu quero mudança de vida, eu quero um novo céu, uma nova terra, eu quero ver mudança no cenário do Brasil, eu quero ver uma mudança no que está acontecendo na nossa nação. É inaceitável. Nós conhecemos o Senhor, temos a autoridade e o poder, sermos cheios do Espírito Santo e nada acontecer. Eu falei, Senhor, eu não aceito, Pai. O Senhor tem toda a soberania. Eu não estou pedindo para o Senhor mudar o que está na sua palavra, nas Escrituras, mas o que eu te peço é uma mudança drástica nesse quadro e que o Senhor revela oculto, escondido, e que aquilo que é treva, Senhor, seja dissipado com a luz, porque os teus filhos estão orando. Nós jejuamos, o presidente jejuou, a mulher do presidente jejuou, a nação inteira jejuou, e agora eu falei assim, nós precisamos ver a manifestação do teu poder, porque senão nós começamos a desanimar. Então ontem foi um dia muito especial para mim em oração. Eu senti no meu corpo o peso, a angústia na minha alma. E aí quando eu acordei hoje, eu acordei mal, passando ânsia, com dor de cabeça, e comecei a limpar a casa, que acho que como todas as mulheres e filhos e maridos que ficam procurando coisa para fazer, comecei a lavar cozinha, lavar quintal, e eu falei para Deus, Senhor, aquieta a minha alma, pois eu confio em Ti, que o Senhor existe, e que o céu não perdeu o controle de nada, que todas as coisas estão nas tuas mãos, Senhor, mas que as nossas orações, elas não são deixadas no chão, elas não são esquecidas e que alguma coisa vai acontecer. E eu não sei se você viu hoje o cenário do Brasil começou a mudar. O pastor Marcelo ainda falou assim, não canta vitória antes do tempo. Eu falei, eu já tô cantando vitória antes do tempo, porque eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E hoje eu quero despertar isso em você. Essa autoridade, esse poder, o poder do espírito de Elias que se manifestaria no final dos tempos. Elias, ele era homem como eu e você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, estava com ele. E quando ele compartilhou a sua capa, a porção dobrada do poder de Deus se manifestou em Eliseu, porque Eliseu pediu a porção dobrada. Assim como eu pedi para Deus alguns dons e alguns talentos. E quanto mais eu peço, mais Deus dá. E Deus não me colocou onde eu estou porque eu sou boazinha. Deus me colocou onde eu estou porque eu realmente acredito naquilo que eu vivo e eu pratico aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego. E não é só eu, a minha casa faz isso, meu marido faz isso, meus filhos fazem isso. Até hoje eu estava falando com o meu sogro e ele falou, nós somos uma família separada por Deus e uma família sacerdotal. E hoje eu vendo o meu filho hoje mais velho, com 18 anos, pregando, vejo o meu filho de 16 anos adorando e pregando, vejo o meu filho de 11 para 12 anos já servindo a Deus. Você vê que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então, diante desse cenário, nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé e acreditar que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está nesse mundo. E receber esse poder, essa autoridade, te dá essa garantia. E hoje eu tô falando como usar o poder e a autoridade de Deus, porque para usar o poder e a autoridade de Deus, você precisa de fé. E para você ver sinais e prodígios, você também precisa de fé. E você precisa aumentar cada vez mais a sua fé. E foi assim que aconteceu com Elias. Ele não é da noite para o dia que ele fez o fogo descer do céu ou ressuscitar mortos. Ele começou num processo com Deus de combater o pecado de uma nação. Ele se levantou contra um rei e uma rainha. Ele se levantou contra o pecado da idolatria, da feitiçaria, da idolatria, do espírito da Babilônia, do espírito de Jezabel, que é o espírito que estamos combatendo e lutando hoje, porque assim diz as Escrituras, que no final dos tempos nós estaríamos convivendo com esse espírito, que é o espírito do anticristo. Então nós precisamos, para sobreviver do dia mal, nós precisamos do poder de Deus, precisamos da autoridade de Deus, precisamos saber usar esse poder. E não é só orar. Tenho refletido muito sobre o que anda acontecendo no mundo. Deus tem me permitido estar
em alguns grupos de missionários do mundo como intercessora, da Europa, da África, de Israel, e tenho algumas pessoas mais próximas do Canadá, dos Estados Unidos. Então eu tenho feito uma leitura global do que está acontecendo em cada país, por conta dos pedidos de oração, por conta dos testemunhos, das lutas que os outros países têm vivenciado, mais de perto, assim, não só de notícia, mas assim, realmente vivenciando a realidade desde janeiro do que está acontecendo no mundo. E eu comecei a orar, interceder, e na mesma direção que o Espírito Santo tem dado, de confissão de pecado, de abandono da prática, de confessar os pecados da nação, de confessar os pecados da igreja, de confessar os pecados dos ímpios. E aí você fala, pastora, onde tem base bíblica para isso? Eu dou um curso que chama Reconstruindo os Muros de Neemias. O livro de Neemias, ele é o único livro que começa orando e termina orando. Ele é um livro que começa intercedendo por uma nação, para restaurar a nação, e ele finaliza com uma nação restaurada. E você vê que no capítulo 9, a intercessão de Neemias gera uma intercessão nacional. Então, vamos supor que há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, pessoas como eu, que tem um ministério de intercessão, começou a orar e confessar esse pecado, começar a confessar o pecado da nação, começar a confessar o pecado da igreja, confessar os seus pecados dos seus pais, antepassados, e começa a orar, chama confissão por identificação, e como Neemias fez, e você vê que não é que Deus perdoou o pecado da nação porque Neemias pediu, mas a intercessão de Neemias gerou a confissão de pecado da nação. Isso aconteceu conosco no domingo. E é óbvio, você que conhece as Escrituras, você que está acompanhando todo esse cenário, você que tem Deus no seu coração, sabe que esse jejum vai mover alguma coisa, vai abalar os alicerces, né? Até esse dia eu estava falando com meu pai, ele me perguntou, filho, o que você acha que Deus vai fazer depois desse jejum, né? Porque todo mundo jejuando. Eu falei, pai, a Bíblia diz que ou Deus derrama um juízo sobre a nação, ou ele protege esse juízo e derrama o perdão, uma bênção, e ele espera um período, mas depois ele derrama o juízo. Falei, há diferentes histórias na Bíblia que falam sobre confissão de pecados de reis, de rainhas e de sacerdotes. Eu falei, tudo depende de como Deus vai interpretar tudo isso, mas cabe a nós fazermos esse jejum. Cabe a nós confessarmos esses pecados, os nossos pecados, dos nossos pais, dos nossos antepassados, o que fizeram com o Brasil. E assim vai. Então ontem eu estava muito agoniada, ansiosa. Eu falava, Senhor, alguma coisa tem que acontecer no cenário do Brasil. Então hoje eu comecei a ver mudanças. E eu me animei muito, eu fiquei muito feliz. Quando o pastor Marcelo chegou, ele chegou do trabalho às 18 horas. E eu estava rindo, eu estava ouvindo os noticiários, vendo o que estava acontecendo com a nossa nação, vendo situações sendo desmascaradas, vendo Deus no centro de todas as coisas, e eu comecei a glorificar o Senhor, e eu falei, Senhor, hoje vai ser a melhor live do mundo, porque o poder de Deus se manifestou na nossa nação, o poder de Deus está se revelando na nossa nação, e não vai ficar barato essa história, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo, e se as portas do inferno não vão prevalecer, eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, então nós temos que continuar orando, intercedendo todos os dias. Nossa equipe do Kairos, nós estamos orando de 1 em 1 hora. Nós estamos, além das confissões de pecado que nós fazemos e oramos por identificação, nós também fazemos orações de cura, orações de libertação, os atendimentos que nós temos feito. Então, assim, são diferentes tipos de problema que aparecem nesse período todo. Nós, ao mesmo tempo que fazemos orações de confissão, nós fazemos batalha espiritual, nós jejuamos, e Neemias ele fez assim, enquanto ele reconstruiu os muros dele, né, a gente falou os muros de Neemias, ele tinha uma arma na mão,
mas ele também tinha a ferramenta para trabalhar. Então nós hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a palavra nas nossas mãos, nós precisamos ter ela na nossa mente, o capacete da salvação na nossa mente o tempo todo, para que a gente não se perca diante das lutas e diante de um cenário que está sendo forçado a acontecer, mas a Bíblia diz que enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, a igreja breca a ação do anticristo. A igreja breca através da oração. E por isso esse cenário querendo impedir a igreja de se reunir, impedindo a igreja de estar junto, mas, gente, é através desse impedimento que o avivamento se manifesta e a gente passa a buscar mais a Deus, orar mais a Deus. Se eles acham que nos impedindo de nos reunir, eles vão nos impedir de orar, de buscar o Senhor, muito pelo contrário, está trazendo mais ainda um avivamento, está vendendo-se mais Bíblia. Esses dias eu recebi um vídeo, o que Deus está fazendo através dos nossos jejuns, das nossas orações. Médicos estão sendo abalados, hospitais estão sendo abalados, pessoas que são ateus, humanistas, pessoas que se apostataram da fé ou nunca tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus, o poder de Deus, estão vivenciando isso hoje em todas as nações. Então eu quero te desafiar a manter a sua fé. Eu reservei vários versículos aqui, mas antes de eu falar sobre desses versículos, eu quero falar sobre o cumprimento desse dia, sobre essa autoridade, sobre esse poder que tem Atos 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Se você é cristão, isso não é nenhuma novidade para você, mas a novidade é você saber usar essa autoridade e saber usar esse poder que foi liberado pelo Espírito Santo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador se torna um templo vivo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a guerrear dentro de você contra as obras da carne e ele manifesta as obras do Espírito, que eu também já falei isso numa outra live, e que vai te dar ferramentas para vencer o dia mau ou sobreviver os dias maus. Porque tem dia que a gente tem que sobreviver, mas tem dia que a gente vence. E essa é a palavra que Deus nos deu, porque o final da Bíblia diz que somos mais do que vencedores. A Bíblia já diz que somos mais do que vencedores. E você precisa se ver mais do que vencedor. Você não pode andar cabisbaixo, derrotado. Você não pode andar achando que acabou, porque não acabou. Porque Deus não perdeu o controle. Hoje à tarde eu passei a tarde meditando, buscando versículos, orando, clamando. Eu vou compartilhar com você. Mas olha só, quando se cumpriu isso? Atos 2:1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós agora estamos reunidos aqui. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a roda da casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Alguns falaram em línguas de fogo, outros em línguas de anjo, outros em línguas das nações. E tudo isso está nas Escrituras. E por que Deus ele liberou o dom da língua? Porque Deus confundiu a língua por causa do espírito da Babilônia, quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Então a Bíblia diz que a Trindade desceu e os confundiu, os separou e fez deles cada uma nação. E eu acredito que é nesse momento que Deus faz a separação dos territórios, faz a separação das etnias, faz a separação das raças. Eu acredito que foi nesse momento que Deus deu um basta naquilo que o mal estava projetando sobre os planos de Deus. E hoje não é diferente, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que está atuando desde a época de Noé. É o mesmo Espírito que atuou em Sodoma e Gomorra, é o mesmo Espírito que a Bíblia diz que o final dos tempos seria como na época de Noé e seria como na época de Sodoma e Gomorra. E muitas pessoas acham que é só por causa da sodomia, por causa do pecado, por causa mas é muito mais do que isso. A Bíblia diz que era desigualdade social, a Bíblia diz sobre feitiçaria, a Bíblia diz sobre
pessoas tendo relação sexual com anjos e com demônios. E você pode ver que na história de Sodoma e Gomorra, os homens queriam estuprar os anjos. Então, o mundo espiritual era aberto, era acessível, como continua sendo hoje. A diferença é a quantidade de promiscuidade e da apostasia que Sodoma e Gomorra se incluiu. E a Bíblia diz que o pecado de Sodoma se achegou ao céu e que ele tinha que derramar o juízo. Então, quando nós fazemos essa confissão de pecado, Deus ele vem, ele cobre esse pecado, como ele fazia no Velho Testamento, ele cobre. E você pede para o Espírito Santo pairar sobre as pessoas, o Espírito Santo vem e paira sobre as pessoas, e ele começa a transformar aquelas pessoas até que elas venham conhecer a verdade, se converter e confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados. Eu tenho algumas experiências que você pode não acreditar, mas são experiências minhas de ministério, de momentos em que eu estava expulsando demônios. E quando você expulsa demônio, você expulsa pela fé. Quando você ora por enfermo, você ora pela cura pela fé, e você usa a autoridade que Deus te deu. Não é você que faz isso, mas é a autoridade pela fé no poder de Deus e através do Espírito Santo. Então nós usamos o nome de Jesus através do poder do Espírito Santo, que vai ser liberado esse poder sobre alguém para a manifestação do reino de Deus. Então, eu me lembro que eu estava num lugar onde havia uma ministração de libertação, e aquela pessoa, ninguém conseguia fazer a libertação daquela pessoa, e eu discerni no espírito que ela ia humilhar a pessoa que estava ministrando por conta de um pecado oculto. Isso foi um discernimento meu particular, uma experiência minha. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido, porque foi uma revelação que Deus me deu. E naquela hora eu lembro que eu coloquei a mão sobre a pessoa e eu falei: Senhor, eu não sei qual é o pecado dessa pessoa, mas eu te peço perdão em nome de Jesus. Gente, imediatamente aquele demônio saiu da pessoa. Foi algo assim anormal, foi algo maravilhoso, foi algo estrondoso. E a partir daquele dia Deus começou a nos usar na área de libertação, e nós começamos a estudar, e nós começamos a ver o poder de Deus, a autoridade que Deus dá sobre os anjos, quando nós pedimos para que Deus envie os seus anjos para nos guardar, para nos libertar, para nos proteger, para nos guardar. E eu lembro que nesse período todo eu clamava ao Senhor e eu via manifestações tremendas. Se você quer ver a manifestação sobrenatural de Deus, entra no Ministério de Libertação, porque não tem como você não ver o mundo espiritual tão visível, tão real quanto a nossa vida. Então, às vezes as pessoas, elas por não ter essas experiências espirituais, elas acabam ficando céticas, elas acabam ficando descrentes, ou até mesmo duvidando de que essas coisas aconteçam. Mas no nosso ministério, se eu não me engano, devido à minha história de vida, que eu tive dificuldades para engravidar, eu tive 3 abortos espontâneos, e nesse período eu lembro que quando Deus me curou, e Ele me prometeu 3 filhos homens, e assim Ele cumpriu conforme Ele falou, porque Deus fala e Deus responde, e Deus executa aquilo que Ele fala. Então, assim, nós não podemos ignorar o profeta quando ele fala, mas a Bíblia também pede para você provar o profeta, para você saber quem é que está falando. Não é todas as pessoas que nós podemos dar ouvido, não é toda a profecia que é Deus que diz. Então, eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor e diante de você, que eu tô dando a minha cara a tapa para colocar nas redes sociais. Falar de experiências como essa é expor a sua intimidade, expor a sua vida diante de nem sei quantas pessoas ou aonde isso vai chegar, mas eu sei que essa palavra ela vai chegar com poder e autoridade para que você se aproprie dela, para que as coisas mudem na sua vida. Eu lembro que quando eu recebi um diagnóstico médico dizendo que eu tinha artrose e artrite, que eu ia com 30 anos, 35 anos eu estaria torta numa cama e que eu não poderia ter filhos, eu tinha por volta de 18, 19 anos quando eu recebi esse diagnóstico. E eu comecei numa jornada com Deus de conhecer o poder de Deus, da cura,
eu decorava os versículos, eu pedia a manifestação do poder de Deus de todas as formas. Até que Deus, um dia eu me apropriei dessa cura. E esse é um testemunho que faz parte do meu desenvolvimento espiritual. Eu me apropriei um dia dessa cura e os sintomas ainda existiam. Eu parei com os medicamentos porque eu sabia que não era um medicamento que me colocava em risco, que eu poderia parar, mas que eu também precisava me apropriar daquilo. Então não estou falando para você parar com o seu remédio, mas eu quero te dizer que você precisa se apropriar da autoridade, você precisa se apropriar dos dons, você precisa se apropriar das promessas de Deus, para que o reino de Deus seja manifesto na sua vida. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Então, quando Ele veio cumprir o dia do Pentecoste, veio como fogo e desceu sobre eles. E isso, quando você vê a história de Atos dos apóstolos, você vê que um discípulo compartilhava o dom com o outro. Assim como o pastor José, no início da live, eu falei que ele compartilhou os dons dele comigo, e ele compartilha isso na igreja, ele compartilha isso com outras pessoas, quando Deus dá o direcionamento com ele, foi algo diferente. E eu me apropriei daquilo e eu acreditei. Porque se você não acreditar, nada vai acontecer. Se você não acreditar que se você coloca o seu joelho no chão, ou que você proclama, que você declara, e que as palavras do Senhor são eternas e que elas não voltarão vazias, você vai ver milagres acontecer na sua vida. E Deus, Ele tem nos permitido viver essa fornalha ardente, né? Parece que fomos colocados numa fornalha, o negócio está esquentando, a chapa está esquentando, para que Deus te prepare para o final dos tempos. A nossa fé precisa ser aumentada, a nossa autoridade precisa ser aumentada, os nossos dons e talentos têm que ser manifestos. A igreja não pode ser mais só uma igreja de louvor e pregação, culto e sentar na cadeira. Ela tem que ser uma igreja viva e triunfante, porque ela é viva e triunfante. Então eu quero te desafiar hoje a ter uma vida diferente com Deus, a ter uma experiência com Deus. Aí você pode me perguntar, pastora Elisa, como é que foi que aconteceu? Foi assim, um vento impetuoso na sua vida? Não foi assim. Eu me lembro que a minha irmã Janine, num dia de ceia, ela foi tomar o cálice. E ao tomar aquele cálice, ela realmente recebeu a virtude do Espírito Santo. E eu olhei para ela e eu falei, e eu, né? Aquela inveja santa que algumas pessoas têm. Falava, Senhor, e eu? Eu quero também. E eu comecei a ler as escrituras, eu falava, não, isso aqui é pela fé e eu vou receber. E quando eu falei, é pela fé e vou receber, eu comecei a orar em línguas. E da mesma forma foi com a interpretação da língua, da mesma forma foi expulsar demônios, da mesma forma foi orar curando enfermos. E por que eu falei que Deus me curou de uma enfermidade? Quando eu casei, eu tive 3 abortos espontâneos e eu chorava muito, e Deus falou que ia ter 3 filhos homens. Ali eu fiz um voto ao Senhor, eu engravidei do Samuel, depois engravidei do Natan, engravidei do Davi, e eu não tive mais nenhum aborto. Deus queria algo meu, e eu dei os meus filhos ao Senhor, eu dei meu útero ao Senhor, quando Deus disse que eu ia ter 3 filhos homens, eu chamei o meu marido e o meu sogro como testemunha daquilo que estava em Isaías 8. E Deus dizia naquele texto assim, Isaías coabitou com a sua esposa e ela engravidou. E ela teve um filho chamado Maher-Shalal-Hasbaz. Olha que nome estranho. E aí eu lembro que eu contei para o meu sogro, e diz as escrituras que Isaías pegou uma pedra e escreveu, chamou o sogro dele, escreveu e marcou aquilo, fez um marco, levantou um altar. E da mesma forma eu fiz naquele dia com o meu marido e com o meu sogro. E eu lembro que o meu sogro pegou a Bíblia e ele escreveu a data, o direitinho. Ele não pegou uma pedra, mas ele escreveu na Bíblia. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu engravidei, o meu sogro disse, é um menino. Aí veio o Samuel, aí engravidei de novo, ele falou, é outro menino. Aí, porque ele fez parte desse dia, dessa promessa de que Deus iria me abençoar com 3 filhos homens. Quem é que pode escolher o sexo do seu filho? Ninguém pode escolher. Nem na lei natural, nem hoje. A não ser que você pague, ou que você compre, que você passe por cima da lei.
mas nem a lei te permite escolher o sexo do bebê se você quiser fazer inseminação artificial. Mas o que eu quero compartilhar com você é que Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. E Ele vai cumprir a palavra que Ele te prometeu na sua vida. E Ele vai cumprir a palavra dEle que Ele prometeu para Ele mesmo. E eu quero te desafiar a crer nas Escrituras. Porque o Espírito de Deus, ele quer se manifestar em você. E para ele se manifestar na sua vida, ele precisa que você acredite, ele precisa que você se vista dessa autoridade, ele precisa que você creia que o reino de Deus existe, ele precisa que você aceite Jesus como Salvador. E quando você aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo imediatamente já vem fazer morada em você. E ao fazer morada em você, ele começa a te transformar de dentro para fora. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um fermento que leveda toda a massa. Então eu quero te desafiar hoje a ter uma vida diferente com o Senhor. E eu separei alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Então a primeira coisa é acreditar que o reino de Deus existe e que Deus existe. E depois que Ele é galardoador. Você precisa acreditar que Ele tem todo o poder e o controle nas suas mãos. Está nas mãos dEle. Todo o poder, toda a autoridade, todo o controle, todo o domínio, tudo está nas mãos do Senhor. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que Deus, quando você acredita, Ele vai te preparar para fazer boas obras. E o que são essas obras? Deus vai te usar com dons e talentos. Dons é uma coisa e talentos são outras. Mas Deus usa os dons e Deus te dá talentos para você exercer o seu ministério em diferentes situações. Eu sou uma pessoa que eu não paro. O tempo todo eu estou evangelizando, ou estou atendendo, ou estou pregando, ou estou orando, ou estou lendo a Bíblia. O tempo todo, essa é a Elisa, eu sou assim. Você pode perguntar para o meu marido, que a Elisa não para. O tempo todo eu estou me alimentando de Deus ou alimentando alguém. O tempo todo eu estou acreditando. E quando eu encontro alguém que não tem fé, eu me afasto dessa pessoa, porque ela vai atrapalhar a minha fé. E até hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso. Que não são todas as pessoas que estão preparadas para ficar perto de um pastor, ou estar dentro de um ministério, ou de acreditar naquilo que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Sou eu que tenho que acreditar no que as Escrituras dizem o que eu tenho que acreditar. Então eu quero te desafiar a acreditar que foi o poder e o amor de Deus que nos trouxe salvação. Foi o poder dele, mais o amor, que trouxe a salvação. A morte e o pecado não conseguiram prender Jesus no inferno. Então, depois desse dia, a Bíblia diz que Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Ele pegou a autoridade que havia sido perdida por Adão, porque ele nunca perdeu a autoridade. Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser o Criador. Tanto é que ele se autocriou na barriga de uma mulher, se fez o verbo vivo que se fez carne, e ele cresceu como homem, ele foi tentado como homem, ele morreu e ressuscitou, e quando ele morreu, ele foi no inferno, ele catou essa autoridade que Adão tinha perdido e pegou de volta para ele. E ele compartilhou com você e comigo. Então é essa autoridade que eu quero que você receba nessa noite. Desafiando você a aumentar a sua fé, a usar a autoridade e o poder que Deus te deu. E em Filipenses 4,13 diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que te mantém vivo? Quem é que te sustenta? Quem é que te faz acordar? Por que você tem fé para dormir e acordar no outro dia? Quem é que te traz alegria, o seu sustento, a manutenção da sua vida, da sua saúde? Quem é que faz isso? Em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não temos que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de nós. Então, quando nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos em posição de realeza, de sacerdote, de filho. Primeiro, você precisa entender que Deus te deu poder para ser filho de Deus.
Deus te deu poder para ser filho. E ao ser filho de Deus, ele compartilha com você o poder do seu reino. Outro versículo interessante que fala assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, antes de subir aos céus, ele liberou essa autoridade, ele liberou esse poder. E ele falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto venha o poder de Deus. Porque eu não vos deixarei órfão, eu mandarei o Consolador. Então o Espírito Santo hoje, ele está aqui na terra, ele está atuando. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não está de olhos fechados para nós, nem para a nação brasileira, nem para a Europa, nem para a Ásia, nem para a África, nem para a Austrália, nem para a América. Deus está com os olhos atentos. Deus está vendo o justo, Deus está vendo o ímpio, Deus está no controle de todas as coisas e você não pode se descontrolar, porque a Bíblia diz que o homem governa a mente da sua esposa. Se Cristo é o cabeça da igreja, então ele tem uma igreja governada por ele. Se você é uma igreja governada por Deus, então você nunca vai ficar desgovernado. Então já fica a dica aí para os maridos. Você tem que governar a sua esposa, porque se você não governar a mente dela, você tem uma mulher desgovernada. É igual um carro que perdeu o controle. Outro versículo diz assim, estes sinais acompanharão, seguirão os que creem em meu nome. Então assim, seguirão, acompanharão, eles estarão, eles estão do lado, eles estão juntos, eles fazem parte de você. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, escorpiões, vocês vão beber veneno. Gente, quanta coisa ruim nós estamos vivenciando, né? Nós não sabemos se podemos beber água, não sabemos se podemos comer, não sabemos se podemos respirar, não sabemos o que podemos fazer. Mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Sabe, essa semana eu vi um vídeo de um bruxo e ele desafiando os evangélicos a sair na rua, ir nos hospitais, orar e liberar o poder de Deus. E esse vídeo me fez pensar e refletir sobre essa palavra, porque ele desafiou um desses pastores que tem dons na área de cura, e ele falou o nome desse pastor e ele expôs esse pastor como se esse pastor tivesse como se ele fosse a própria cura. Nós não temos poder algum. Deus libera esse poder. Nós só somos instrumento, canal de Deus. Nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo. O poder emana dele. A autoridade emana de Jesus, que Deus deu para Jesus e Jesus deu para nós. A Bíblia diz assim na oração de Jesus, que é a oração intercessória de Jesus: Pai, assim como o Senhor está em mim e eu estou em ti, e eu estou neles e eles em mim, que o Senhor esteja neles e eles estejam em ti. Gente, é uma lógica muito louca. Mas presta atenção, o desejo de Jesus é que assim como ele era o Pai e ele estava no Pai, ele queria que nós também estivéssemos. E hoje Jesus está no céu e ele nos deu essa autoridade de nos assentarmos nas regiões celestiais com ele, com Cristo, e reinar com ele. Então, você é um príncipe, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Você precisa primeiro saber quem você é, vestir essa autoridade e exercer essa autoridade.